Boa noite, irmãos. Boa noite para você também que nos assiste pela internet. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Antes de começar a falar propriamente da mensagem, eu queria deixar um recado para vocês a respeito do MJ, que é o Morumbi Jovem. Próximo sábado, dia 31, nós estaremos organizando o MJ Pensa e passou no Morumbi Mais. É a respeito da problemática dos refugiados. O tema é Eu, Refugiado. E se vocês perceberam, é que há um mês atrás nós tivemos o mundo estava lidando com essa questão dos refugiados. E era a notícia tema, né, em todos os jornais, quando você assistia Jornal Nacional e outros jornais de televisão, ou qualquer página na internet estava abordando a respeito do problema da imigração. Várias famílias sírias e de outros lugares do Oriente Médio saindo de lá, migrando para a Europa. Várias famílias também do norte da África migrando para a Europa. E o mundo estava nessa crise. Ainda não terminou, mas deu uma baixada no que diz respeito à questão das informações. Mas o Brasil não tem sido um caso diferente no que diz respeito à recepção de imigrantes. O Brasil não tem sido a exceção. E nós, no Brasil, temos recebido vários refugiados, tanto vindo da Síria, quanto de outros lugares do mundo, como pessoas vindo do Haiti por causa do terremoto que houve no Haiti, e o governo brasileiro abriu as portas para o povo haitiano. Nós temos também pessoas vindo do Senegal, da Nigéria, nós temos pessoas vindo do Congo, nós temos pessoas vindo de vários lugares do mundo para o Brasil, porque o Brasil tem se mostrado aberto para receber esses refugiados. E na jornada de devoção, vocês puderam presenciar aqui um casal sírio que vendeu quibe, que foi uma maneira de nós ajudá-los. Inclusive, eles ficaram muito satisfeitos porque nós compramos tudo, porque naqueles domingos a gente tinha esquecido a dieta, né? Então, fomos e compramos os quibes e eles se alegraram com isso. E no sábado, nós estaremos organizando o MJ Pensa para pensarmos a respeito dessa problemática dos refugiados. E o pastor Humberto disse que provavelmente chegarão mais 28 mil refugiados aqui no Brasil, né, nos próximos dias. Então, como é que a igreja tem lidado com isso? Como é que nós vamos enfrentar essa situação? Como nós vamos receber essas pessoas? Então, sábado, nós estaremos aqui para abordar a respeito disso. Nós teremos o professor Edin, que é professor da PUC de São Paulo, e ele vai falar sobre os aspectos sociológicos da migração. E o Thiago Crucici, que é fundador da Máquina do Bem e trabalha em parceria com a Visão Mundial, e ele vai falar sobre redes de solidariedade. E teremos o André, que ele é o responsável pelo lar, levando ajuda ao refugiado, e ele vai falar sobre o processo de integração dos refugiados na sociedade. E nós vamos colaborar com o lar, levando ajuda ao refugiado, que é uma ONG, e eles pediram para nós fazermos a recolha de 1 litro de leite ou um pacote de fraldas para ajudar as crianças. E eu me lembro que há um mês atrás, viralizou na internet a foto do menino sírio que havia falecido na praia. Todos nós lamentamos. E agora nós temos a oportunidade de ajudar as crianças que estão aqui no Brasil, as crianças que estão aqui em São Paulo, com um pacote de fraldas ou com 1 litro de leite. Por isso eu quero convidar você para estar aqui sábado, às 7 horas, na sala 8, traga um pacote de fraldas ou 1 litro de leite e vamos ajudar essas crianças. Então eu não quero que você seja simplesmente melancólico com as fotos que você vê na internet. Se você tem a possibilidade de ajudar as crianças que estão aqui no nosso meio, no nosso Brasil, na nossa cidade de São Paulo. Ok, gente? Sábado, 7 horas, na sala 8, eu espero por vocês. Traga 1 litro de leite ou um pacote de fraldas, porque vai ajudar muito. E também traga a sua pergunta para fazer aos nossos convidados que estarão conosco. Lidando com os nossos medos é o tema da mensagem de hoje. Eu acordei hoje com uma ligação da minha mãe, e minha mãe sempre liga para mim, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, por causa do fuso horário. Então, às madrugadas, quando meu celular toca, eu sei que é minha mãe, porque é a única pessoa que me liga. Quando ela acorda, são 6 horas da manhã, lá ela pensa, vou ligar para o meu filho, e aqui provavelmente são 2 horas da manhã. Se lá forem 8, aqui são 4 horas da manhã. Então tem a diferença de 4 horas do fuso. E ela acorda e liga para mim, então ela ligou para mim hoje.
Aí a gente conversou e ela perguntou para mim, filho, sabe que dia é hoje? Ela já ligou para mim com essa pergunta, sabe que dia é hoje, filho? Eu falei, mãe, dia 25 hoje, seu aniversário. Ela falou, você lembrou. Aí a gente conversou, eu tive um papo legal com a minha mãe, conversamos durante um tempinho, e aí depois eu vim para a igreja. Há 4 anos atrás, eu tinha 20 anos, e eu estava saindo de casa. Estava saindo do meu país, e eu tive uma conversa com a minha mãe, conversa com toda a minha família, e eles ficaram temerosos, eles não queriam que eu viesse para o Brasil. Por várias questões, porque lá fora, principalmente do meu país, o Brasil é conhecido como um país violento, né? Todas as notícias que chegam para nós lá a respeito do Brasil são simplesmente notícias deprimentes, né? Eu corta para mim daqui, corta para mim dali, né? Eu da Atena daqui, da Atena dali. Então, as informações que chegam a respeito do Brasil são informações catastróficas, né? De muita delinquência, de muita violência, e que, na verdade, não foge muito da realidade, apesar de ter muito sensacionalismo, mas não foge bastante da realidade. Esses dias mês passado foi morto alguém aqui no shopping, e eu moro aqui perto, então você começa a ver as coisas se aproximarem do lugar onde você mora. Então, nos primeiros anos, minha mãe ligava sempre para mim e falava, meu filho, não ande à noite, é muito perigoso. Eu falava, mãe, eu estudo à noite. Se eu não andar à noite, não estudarei. Então, quando eu estava saindo de casa, eu tive uma conversa com a minha família, e eles estavam todos com medo, porque eles não queriam que eu viesse para o Brasil, eles não queriam que eu saísse de casa, né? Principalmente vindo para o Brasil por causa das questões que eu já falei. E eu não conhecia ninguém no Brasil. Eu vim com a cara e com a coragem, com minha mala, simplesmente com a chamada da faculdade, com o contrato que eu havia feito com a prova do vestibular e tal, que eu tinha feito. E aí eu não conhecia também o pessoal da faculdade, eu vim para ficar no pensionato da faculdade. Eu não conhecia absolutamente ninguém no Brasil. E essa foi uma das grandes dificuldades que minha família enfrentou. Como você vai para um país que você não conhece, e é um país violento, você não tem ninguém para conversar, ninguém para se enturmar, e você vem de uma realidade completamente diferente, e você vai largar tudo que você tem aqui, porque eu era professor, eu comecei a dar aula quando tinha 17 anos, na escola pública. Eu tinha um futuro quase promissor, né? Um futuro quase promissor. Eu larguei tudo que eu tinha para vir para o Brasil, tudo porque Deus estava me chamando, e eu havia compreendido que Deus estava me chamando. Esse era o meu chamado, era para isso que Deus estava me chamando, e é para isso que Deus está me preparando, e é por isso que eu estou aqui, porque Deus quer que eu esteja aqui. Então eu conversei com a minha família e falei, não tem jeito. É isso que Deus quer para mim, Ele está me chamando para isso, para trabalhar de maneira específica na obra dEle. E eu conversei com Ele que eu queria ir para o Brasil estudar, e Ele abriu essa oportunidade para mim. Minha família não queria nem pagar a faculdade para mim. Eles falaram que se você for no Brasil e fazer teologia, a gente não paga a faculdade para você. Mas se você fazer outra coisa, a gente paga para você. E eles provavelmente estão me vendo essa hora. Então foi difícil nesse sentido. Como eu trabalhava desde os 17, sempre morei com meu tio desde os 5 anos de vida, eu não pagava conta nenhuma, eu era um adolescente trabalhando na escola pública como funcionário público, dando aulas, ganhando dinheiro, então eu tinha uma poupança e eu guardei esse dinheiro. E esse dinheiro foi útil e foi fundamental para a minha estadia no primeiro ano aqui no Brasil, porque minha família não queria me ajudar, porque eles queriam impedir a todo custo que eu viesse para o Brasil, e principalmente estudando. Então foi difícil, né? Foi muito difícil. Mas graças a Deus eu consegui e vim para cá, e o primeiro ano foi super difícil, mas depois Deus foi fazendo as coisas, e lá já se foram 4 anos, e eu estou aqui hoje com 24, e hoje conversando com minha mãe pude recordar um pouquinho sobre isso. E hoje quando ela liga para mim, ela não pergunta a respeito da criminalidade, então ela pergunta como eu estou, como vai o ministério, como vai a igreja, como vai a faculdade. Então a preocupação dela é diferente agora, né? Porque ela viu, na verdade, que aquilo que ela temia bastante
pode acontecer comigo em qualquer lugar. Mesmo lá em Angola, pode acontecer comigo, tanto aqui no Brasil. Mas se a gente confiar em Deus e a gente andar na dependência de Deus, a gente entrega toda a nossa vida para Deus e Ele faz do jeito que Ele bem entender. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque é lidando com os nossos medos. Minha família enfrentou um certo medo. Eu também enfrentei um certo medo. O medo de encarar o desconhecido, né? O medo de largar tudo que eu tinha para vir para o Brasil. E além do Brasil ser uma miscelânea, um dos países mais mistos do mundo, além de eu enfrentar o medo do desconhecido, de não conhecer ninguém, de não ter família aqui, de não ter alguém para dialogar, deixei todos os meus amigos, tudo que eu tinha deixei lá, eu poderia enfrentar também o medo da rejeição, porque além do Brasil ser um país misto, que é uma miscelânea como a gente é, mas o Brasil é extremamente racista também, talvez vocês nunca tenham sentido isso na pele, mas eu já vivi isso. Então todas essas ideias, elas me vieram na mente. Eu também fiquei com medo de vir para o Brasil. Mas uma das coisas que me fez vencer esse medo foi confiando em Deus, foi sabendo que Deus estava me chamando, foi sabendo que Ele me queria aqui por algum tempo, que Ele estava me preparando para a obra dEle, para fazer a vontade dEle, e eu me joguei nas mãos dEle, me joguei no escuro, né, com o meu comercial do Guaraná, me joguei no escuro e vim, com um certo temor, no sentido de precaução, com um certo medo também, mas eu fui a cada dia confiando em Deus e aí eu estou aqui hoje e por enquanto vou permanecer aqui porque tenho certeza que Deus, Ele me quer aqui. Assim como eu tive esse medo, tenho certeza que você tem o seu medo. Tem pessoas que têm medo de barata, eu não acho graça nisso, porque eu não tenho. Tem pessoas que têm medo de perder o emprego. Tem pessoas que têm medo de perder a namorada, de perder o namorado. Tem pessoas que têm medo de perder o carro. Na cidade de São Paulo que nós vivemos, como ela é uma cidade tão caótica, tão agitada, tão pesada, nós temos medo de ser assaltados, vivemos constantemente com medo. Se você passar na rua e perguntar para alguém que estiver apressado, ela se espanta, ela assusta e já pensa que é um assalto. Então nós vivemos apavorados, cada um tem o seu medo, porque o medo é um dos sentimentos comuns para toda a raça humana. Todos nós temos os nossos medos, mas esses medos, eles precisam ser enfrentados, nós precisamos enfrentar os nossos medos, nós precisamos lidar com eles de tal maneira que eles não tomem conta de nós, mas que nós sejamos capazes de dominar os nossos medos. Existe o medo no sentido de temor, o medo no sentido de precaução, e existe o medo no sentido de fobia também, quando você tem medo de sentir medo, aí a gente entra num campo completamente diferente, né? Seria o campo da Flávia. A gente entra num campo completamente diferente, que é muito complicado, que você precisa, inclusive, chamar ajuda profissional, ajuda de profissionais da área, para ajudarem você a lidar com essa fobia, né? Pessoas que têm medo de altura, pessoas que têm medo de andar de avião, pessoas que têm medo de ficar no escuro, pessoas que têm medo de ficar em lugares fechados, pessoas que têm medo do diabo, têm medo do demônio. Nós batistas, então, nem se fala, por isso é que nós ignoramos a existência deles, né? Nós não falamos dele porque nós temos medo deles. Então, a gente, para fazer as pazes, a gente não fala deles, né? Porque o simples fato de falar o nome deles provavelmente invoca a presença deles. Mas não é nada disso. Então, todos nós temos medos. Então, e esses medos, eles precisam ser vencidos. Esses medos, eles precisam ser encarados. Esses medos, eles não podem nos dominar. Mas nós temos que dominar os nossos medos. Nós precisamos encarar os nossos medos, nós precisamos vencer os nossos medos. Por isso eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de João. João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 19 a 21. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso,
mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, essa passagem ela é relatada no cenário da ressurreição de Jesus, em que os discípulos eles estavam com medo dos judeus, depois de Jesus ter morrido. Na verdade, eles não haviam se encontrado com Jesus ainda. E aí eles estavam com medo dos judeus, então eles se esconderam numa casa, ficaram trancados lá, ficaram trancados num local, porque eles estavam evitando os judeus, porque os judeus perseguiam os discípulos de Jesus. E foi através da vingança dos judeus que Jesus, então, ele é crucificado, porque eles alegavam que Jesus conspirava contra a tradição judaica. Mas aí Jesus, ele ressurge no primeiro dia da semana, e ele encontra eles atônitos, eles temerosos, e Jesus entra na casa e eles ficam pasmos, eles ficam assustados. E Jesus simplesmente diz para eles: paz seja com vocês. Eles tinham medo. E através desse medo que eles tinham, eles se isolaram do mundo. Eles se esconderam, eles ficaram simplesmente em um lugar restrito. Eles não queriam se mostrar para as outras pessoas, porque eles tinham medo de ser mortos, tinham medo de ser apedrejados, tinham medo de ser presos, tinham medo de enfrentar os judeus. E o medo fez com que eles se retraíssem, fez com que eles se escondessem da presença das outras pessoas. Isso mostra que o medo, ele pode nos afastar de Deus. Ele pode fazer com que a gente se retraia, ele pode cauterizar inclusive nossos sentimentos, nosso sentido em relação a Deus. E nesse sentido, quando o medo ele faz com que a gente se retraia e cauteriza os nossos sentidos e cauteriza o nosso senso de enxergar a Deus, o nosso senso de nos dirigir a Deus, ele se torna inimigo da fé. Porque você recua, porque você se esconde, porque você não quer pagar o preço, porque você não quer se expor. Então ele simplesmente nesse sentido se torna inimigo da fé, porque a fé, ela arrisca tudo. Porque ter fé é se entregar, ter fé é confiar, ter fé é se expor. Ter fé é como foi a atitude primária de Pedro quando ele viu Jesus andando sobre as águas. E aí ele disse: se tu és mesmo o Senhor, mande-me vir ter contigo. E aí Jesus falou: vem, meu filho. Então ter fé é essa atitude de se jogar no escuro, essa atitude de se lançar no mar. E aí Pedro, ele teve aquela coragem inicial, aquela coragem primeira, e foi até ao encontro de Jesus. Mas o que aconteceu vocês já sabem. Então ter fé é arriscar acima de tudo. Ter fé é acreditar em Deus, é confiar em Deus, é saber que você tem o cuidado dele, é saber que você está sob a proteção dele, é saber que você está debaixo do propósito dele, é saber que você tem o cuidado dele, é saber que você está sobre inteira responsabilidade de Deus e que ele cuida de você. Mas quando a gente tem medo, a gente deixa de viver pela fé. A gente se retrai, a gente volta atrás, a gente não toma decisão. Pelo contrário, nós nos anulamos, nos retraímos e simplesmente nos rebaixamos até ao mais baixo nível de toda a nossa significância, de toda a nossa existência, e simplesmente ficamos com medo de tomar certas decisões, com medo de fazer certas ações, porque nós não queremos nos expor. É isso que aconteceu com os discípulos. Então, o medo, ele altera a nossa percepção a respeito de Deus. O medo faz com que nós enxergamos Deus de uma maneira diferente, porque nós não temos a vontade de ir na presença de Deus, porque nós não confiamos nele, deixamos de ter confiança nele, deixamos inclusive de amá-lo, porque nós nos retraímos e voltamos para nós mesmos, passamos a nos enxergar como criaturas insignificantes que somos, mas nós somos elevados até a estatura de Cristo, porque nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus, e porque aquele que habita em nós, nos diz as Escrituras, é maior do que aquele que está no mundo. E aliás, a vontade de Deus é que Cristo seja formado em nós. Então é esse constante momento de formação do caráter de Cristo na nossa vida. Mas quando a gente tem medo, esse processo de formação da identidade de Deus em nós, através de Jesus, por meio do Espírito, ela não acontece, porque nós nos retraímos,
Porque ao invés de nós nos achegarmos a Deus, nós nos afastamos de Deus. Porque nós colocamos nossos sentimentos na frente, nós colocamos nossos sentimentos em primeiro lugar e nós colocamos nosso sentimento como barreiras que nos impedem de alcançar a Deus, que nos impedem de enxergar a Deus, que nos impedem inclusive de enxergar a ação de Deus na nossa vida. Foi o que aconteceu com os espias indo para a terra de Canaã. Moisés manda os espias e eles vão, eles trazem o relatório, dos 12, só 2 levaram o relatório positivo. Porque quando eles foram para espiar a terra, eles encontraram os gigantes, eles viram os nefelins. E eles, com aquele todo medo, eles ficaram apavorados. E isso mudou a percepção deles a respeito de Deus. Isso ofuscou a consciência que eles tinham a respeito de Deus. Isso ofuscou o temor que eles tinham de Deus, a confiança que eles tinham de Deus, a fé que eles tinham em Deus. Isso ofuscou completamente. Eles esqueceram que Deus havia aberto o mar para que eles passassem de pés enxutos. Eles esqueceram que Deus havia derramado maná para que eles comessem. Eles esqueceram que Deus havia feito jorrar água de uma rocha. Eles esqueceram que Deus falou com Moisés face a face no monte. Eles esqueceram de tudo isso. Eles esqueceram que de dia Deus andava como nuvem para cobrir eles do calor da exposição do sol. Eles esqueceram que de noite Deus andava numa coluna de fogo para proteger ele, provavelmente dos animais e do frio que fazia no deserto. Eles se esqueceram de toda a ação de Deus na vida deles. Se esqueceram de todas as promessas de Deus, porque simplesmente tinham medo. Eles ficaram apavorados. Eles falaram, não, no mínimo que Deus quer é que a gente morra, né? Porque nós somos gafanhotos aos olhos deles. Eles foram fazendo a descrição dos seres que eles viram, eles ficaram completamente apavorados. Eles se sentiram incapazes de prosseguir para a terra e de alcançar a terra que Deus havia prometido para eles. Porque o medo alterou completamente a percepção de Deus que eles tinham. E o medo cegou completamente a ação de Deus na vida deles. E o medo fez com que as promessas de Deus para eles fossem evaporadas. Porque simplesmente eles tinham medo. Mas Josué e Caleb, eles confiaram em Deus. Eles chegaram para Moisés e falaram, não, nós podemos alcançar essa terra. Nós podemos derrubar esses gigantes. Nós podemos enfrentá-los, nós podemos derrotá-los. Não pela nossa força, não pelo nosso poder, mas pela força que está em Deus. Pelo poder que está em Deus, pela ação de Deus. E nós podemos vencer os nossos medos, não pela força que nós temos, não pela nossa própria capacidade, mas pelo poder que está em Deus, pela graça de Deus, por confiarmos a Deus, por amarmos a Deus e por nos derramarmos na presença de Deus, por nos humilharmos na presença dEle e reconhecermos que nós somos incapazes de agir diante de algumas situações e diante de algumas circunstâncias e falarmos para Deus que Ele pode tudo, porque para Ele nada é impossível. Os 10 queriam fugir dos seus medos. Mas os 2, eles acharam que era possível enfrentar os seus medos. Por isso é que Moisés, ele ficou confiante nas palavras de Josué e Caleb, e aí eles decidiram então avançar para a terra. Eles conquistaram a terra e através da força de Deus, através do poder de Deus, eles conseguiram vencer. Eles conseguiram possuir a terra. Então essa é uma das funções do medo, é de nos afastar a cada vez mais de Deus, é de fazer com que nossas promessas, nossa ação diante de Deus, ela seja invalidada, é de fazer com que aquilo que Deus tem para nós seja visto como impossível. Ela relega Deus simplesmente ao nada. Porque você enxerga o seu medo
maior do que o seu Deus. Porque você enxerga o seu medo muito mais poderoso do que o seu Deus. Porque você enxerga o seu medo como algo que jamais será cuidado, como algo que jamais será vencido. Porque não existe nada que possa vencer o seu medo. Porque não existe nada que possa vencer a situação que você se encontra. Porque você fica com uma percepção de Deus completamente alterada. Porque você tem medo de enfrentar. Mas na passagem que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 20, você vê que Jesus, ele encontra os discípulos com medo, eles estão completamente atormentados com medo dos judeus, mas Jesus, ele vai e fala para eles, paz seja convosco, que uma das maneiras de vencermos o medo é confiarmos em Deus. E quando nós nos encontramos com Cristo ressurreto, com aquele Cristo que também teve medo na hora da morte, porque ele mesmo disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus, ele se identifica com a nossa humanidade até nesse sentido. Isso não significa que nós seremos isentos de sentir medo, pelo contrário, nós temos medo, mas o fato de nós termos medo, ele deve nos elevar para a presença de Deus, ele deve fazer com que a gente se achegue diante de Deus através desse medo, confiarmos que em Deus nós somos fortes, que em Deus nós podemos vencer, que em Deus nós podemos tudo. Foi isso que Cristo fez. Ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque Cristo confiou na vontade de Deus. Porque Cristo confiou na vontade do Pai. E essa é uma das maneiras de nós enfrentarmos nosso medo. É uma das maneiras de nós vencermos os medos que nos afligem na vida. É confiarmos em Deus, é crermos nele e é nos encontrarmos com esse Deus que ressurgiu, com esse Deus que venceu a morte, com esse Deus que enfrentou o medo. E quando nós temos encontro com esse Deus que enfrentou o medo, que venceu a morte, a paz dele excede em nosso coração. E foi isso que ele fez com o discípulo. Paz esteja com vocês, ou paz seja com vocês. Cristo, ele nos dá paz. Cristo, ele nos tranquiliza. Cristo, ele faz com que a gente enxerga faz com que nós enxergamos o medo, que nós enfrentemos o medo, com coragem e com determinação, porque através dele nós sabemos que nós podemos vencer nossos medos. E ao invés de vivermos uma vida regalada pelo medo, nós podemos viver uma vida de paz. Nós podemos viver uma vida de esperança. Nós podemos viver uma vida de alegria. Nós podemos viver uma vida de certeza de que em Cristo nós podemos todas as coisas. Porque se Cristo enfrentou o medo e ele venceu o medo, nós também podemos vencê-lo. Nós também podemos dominá-lo. Nós também podemos enfrentá-lo. Porque não existe nada, mas não existe nada que se torne impossível para aqueles que amam a Deus e, acima de tudo, para aqueles que buscam a Deus. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Porque o verdadeiro amor, ele nos traz na presença de Deus. Porque o verdadeiro amor, ele dá paz aos nossos corações. Porque o verdadeiro amor, ele dissipa todo medo. Porque o verdadeiro amor, ele se torna como escudo. Ele faz que a gente tenha segurança, tenha confiança na pessoa de Deus. E ele faz com que a gente perceba que nós não estamos sozinhos nesse mundo, que nós não caminhamos sozinhos nesse mundo, mas que pelo contrário, nós temos a presença daquele Deus que ressurgiu, daquele Deus que venceu a morte, daquele Deus que enfrentou o medo e venceu o medo. E ele nos deu a esperança, ele nos deu a promessa de estar conosco todos os dias, de nos ajudar a enfrentar nossas dificuldades, de nos ajudar a enfrentar nossos medos. Ele nos deu essa esperança. E a Bíblia nos ensina que Deus não é homem, e Ele não é filho do homem, para que Ele minta ou para que Ele não cumpra aquilo que Ele prometeu.
Então eu não sei o que te aflige nessa noite. Eu não sei qual é o seu medo, o que tem te atormentado, o que tem te afligido, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, de uma coisa nós devemos saber, é que em Cristo nós temos a certeza e nós temos a esperança de vencer tudo aquilo que nos aflige. Nós temos a certeza e a esperança de encarar tudo aquilo que nos aflige. Todas as nossas dores, todos os nossos sentimentos, todas as nossas mágoas, nós temos essa possibilidade de vencer, nós temos essa possibilidade de encarar. E através da ressurreição de Jesus, isso pode ser revertido em paz, isso pode ser transformado em paz, porque a paz de Deus, ela excede todo o nosso entendimento, porque a paz de Deus, ela deve caminhar conosco, ela deve nos guiar, deve ser o sentimento que a gente deve desfrutar pelo resto da nossa vida, porque Cristo é paz. E quando Ele ressurgiu, a palavra que Ele disse ao discípulo era simplesmente: paz seja com vocês. E quando nós temos paz, nós não temos medo. E quando nós temos paz, nós enfrentamos as adversidades da vida. E quando nós temos paz, nós sabemos que Cristo, Ele não nos deixou só, pelo contrário, Ele está conosco e Ele vive para nos guardar. Ele vive para nos proteger, Ele vive para cuidar. E aliás, todas as coisas que vão acontecer na nossa vida, elas vão cooperar para o nosso bem se verdadeiramente nós amarmos a Deus. E o medo, ele vai ser dominado. E o medo, ele vai ser subjugado. E nós teremos uma vida de paz, porque Cristo é a nossa paz, porque Cristo venceu o medo. Então, irmãos, o amor de Deus deve ser o primeiro passo para lidarmos vitoriosamente contra o medo. Porque Jesus teve medo ao enfrentar a morte. Quando Ele disse para Deus, se fosse possível, que afastasse dele o cálice. Mas através do amor que Ele tinha por Deus, Ele foi capaz de vencer o medo, entregando-se para a morte, confiando em Deus, porque foi através dessa confiança, foi através desse amor, dessa dependência que Ele tinha de Deus, que Ele foi capaz de se entregar à morte, e morte de cruz, e no terceiro dia Ele ressurgiu, e Ele foi poderosamente vitorioso sobre a morte e sobre o medo que o atormentava. Foi porque Ele amava a Deus. Foi porque Ele confiava no seu Pai. Foi porque Ele tinha esperança de que o Pai nunca e jamais o abandonaria, mesmo que instantes depois Ele viesse a clamar na cruz: Deus meu, por que é que me abandonaste? Mas Deus, Ele jamais havia abandonado seu Filho. E nós somos seus filhos, porque João diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, mas eles nasceram da vontade de Deus. Se Deus não abandonou a Cristo, Ele não será capaz de nos abandonar, porque nós somos herdeiros da promessa, herdeiros assim como Cristo é. Cristo é o primogênito dentre os irmãos. Se Ele venceu a morte, se Ele venceu o medo, nós temos essa esperança, nós temos essa confiança de que nós venceremos tudo aquilo que nos atormenta, porque Cristo em nós é a única esperança da glória. Se Ele venceu, nós também podemos vencer. Mas o primeiro passo para vencermos nossos medos é amarmos a Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus, ele deve guiar nossa vida. O amor a Deus, ele deve dominar nosso estilo de vida. O amor a Deus, ele deve permear o nosso coração. E depois disso, nós precisamos admitir nossos medos diante de Deus. Precisamos reconhecer que nós temos certas limitações. Precisamos admitir que nós temos medos diante dEle, para que Ele nos ajude. Porque sem admissão dos nossos medos,
Ele jamais nos ajudará. Mas nós precisamos reconhecer que nós temos medos, que nós somos incapazes. Nós precisamos nos achegar diante da presença dEle, reconhecendo que nós temos dificuldade, que nós temos limitações. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos admitir diante da presença dEle. É através do processo da admissão dos nossos medos que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos capacitar, que Ele vai nos ajudar a vencer, vai nos ajudar a enfrentá-los. Porque nós simplesmente precisamos admiti-los. Mas em nossas orações, e nossa vida ela tem sido tão superficial, que quando a gente se dirige a Deus em oração, a gente vai, meu Deus, obrigado, perdoa meus erros, porque o Senhor sabe de todos, perdoa meus fracassos também, porque o Senhor sabe de todos. Mas nós precisamos admiti-los, nós precisamos falar nossos medos diante de Deus, nós precisamos reconhecê-los diante dEle. Só assim Ele começará com um processo de nos ajudar, com um processo de restauração. Que o ato de confissão nada mais é nada menos do que um ato de confissão diante da presença dEle, que nós somos incapazes. Foi o que aconteceu comigo quando eu vim para cá. E eu falei, Deus, eu não conheço ninguém naquele lugar onde eu vou. Mas se é isso que o Senhor quer, eu estou indo. Não sei o que me espera, não sei o que vou enfrentar, mas eu confio no Senhor. E se o Senhor prometer estar comigo, eu também prometo fazer a tua vontade. Eu prometo ir. E eu vim na certeza de que Ele estaria comigo. E Ele tem estado comigo durante todo esse tempo. E Ele me ajudou a superar meu medo de ficar aqui. Conheci muita gente, vim parar na igreja do Morumbi. E hoje estou aqui. E hoje minha família está muito mais tranquila do que nunca. Meu tio veio para cá, 1 ano depois, conversou comigo e falou, meu sobrinho, nós exageramos. A partir de agora, pode contar com a nossa ajuda. Porque reconhecemos de verdade que existe um plano de Deus para você. E nós nos colocamos como empecilho, como pedra de tropeço, para que essa vontade de Deus ela não se cumprisse em você. E eles reconheceram. Mas tudo isso por causa da confiança. Mas isso não significa que eu não passei em apuros aqui. E não significa que eu não vou passar por apuros aqui. Eu vou passar por apuros, eu passei por apuros, mas a confiança que nós temos em Deus, o amor que nós temos em Deus, nos ajuda a enfrentar os apuros da vida, nos ajuda a enfrentar os medos, a lidar com os medos da nossa vida. E ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer, porque Ele está conosco. E eu fico imaginando Davi quando ele escreve isso. O vale da sombra da morte é algo estrondoso, é algo assombroso. Como ele pôde dizer que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não temeria porque Deus estaria com ele? Como pôde? É um excesso de zelo, é um excesso de confiança, é um excesso de amor, porque acima de tudo ele amava a Deus e ele confiava em Deus. Ele sabia que ainda que o mar se levante contra nós, que ainda que Deus não nos faça andar sobre as águas, mesmo que a gente seja afogados pelas águas, pelo mar da vida, mas mesmo assim nós devemos continuar a confiar em Deus. Porque afinal de contas, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são filhos de Deus. E nós precisamos confiar em Deus. Por isso, quero terminar com uma estrofe de um poema do Mário Quintana, que diz o seguinte: não desças os degraus do sonho,
para não despertar, os monstros. Não subas aos sótãos, onde os deuses, por trás das suas máscaras, ocultam o próprio enigma. Não desças, não subas, fica. O mistério está na tua vida. E é um sonho louco este mundo. O ápice dessa estrofe é: não desças, não subas dos seus sonhos. Continue estagnado, fique na mesma. E o medo, ele paralisa a gente. Ele faz com que a gente não vá em frente e nem volte atrás. Ele faz com que a gente fique completamente estagnado no mesmo lugar. A gente não sobe e nem desce. Porque se a gente subir, a gente tem medo de descer dos degraus da nossa vida. A gente tem medo de cair, dos degraus da nossa vida. E se a gente descer, a gente tem medo de encontrar os monstros que nós deixamos no passado. Mas a gente fica estagnado na vida. Mas, se este mundo é um sonho louco, nós não podemos ter medo de enfrentar esse sonho louco. Mas nós devemos continuar sonhando. Porque a realidade que nos aguarda não pode ser comparada a esse sonho louco que nós temos. Então, o que nós devemos fazer é continuar vivendo. E a gente deve viver confiando naquele que pode fazer todas as coisas possíveis. Naquele que pode transformar o impossível em possível. Por isso, não tenha medo dos seus medos. Enfrente os seus medos, confiando naquele que pode vencer os seus medos. Porque aquele que habita em você é maior do que os seus medos. Porque ele venceu os medos e venceu a morte. E ele prometeu viver com você, ele prometeu um reino onde jamais haverá medo, onde todos os seus medos serão dissipados e você viverá uma vida plena, uma vida feliz e uma vida de total confiança, de total dependência dele. Mas para que isto aconteça, você precisa enfrentar os seus medos, confiando naquele que venceu todos os seus medos. Eles foram vencidos na cruz. E se nós confiarmos nele, nós podemos também vencer os nossos medos. Deus abençoe vocês.